Fecha o cerco, liberta teu pai, tua mãe, teu amor. Não aceite viver assim, mercadoria do Senhor. Acho que a gente tem que começar. Eu gostei muito do que você havia falado antes, quando você faz aquela relação com a perspectiva das ondas migratórias, do processo de escravização e tal, e a retomar. Cara, eu não sei, o mar, eu acho que a onda tá muito, quando a gente pensa em onda, a gente sempre pensa no mar, né? E a gente não pode deixar de pensar como o mar ele está muito relacionado à própria existência da população negra, não só no Brasil, mas em todos os lugares das Américas, né? Então eu acho que a onda ela envolve esse processo que nos trouxe até aqui. Mas também eu acho que algo interessante da onda é que ela tem ressonâncias, né? Ela é esse algo caótico que ela segue para todas as direções, de alguma forma, né, se flexibiliza a partir do que ela toca, ou do que ela, né, não sei se transforma, mas talvez ela possa retornar. E aí me veio na cabeça até uma música da capoeira, que, se eu não me engano, é do mestre Cobra Mansa, em que ele diz o seguinte, né, por cima do mar que eu vim, é por cima do mar que eu vou voltar, né? E aí eu acredito que a onda envolve isso, né? Envolve o processo que nos trouxe até aqui, um processo violento, né? De desumanização, de terror, né? E etc. Mas também eu acho que a onda envolve esse processo de retorno, talvez um retorno não para a África, mas um retorno para processos de humanização, né? De resistência, de construção de uma humanidade plena, né? Que envolve a nossa existência, o nosso ser estar no mundo. Eu acho que a onda está muito relacionada a isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas já que eu estou falando disso, eu acho que sempre também essa coisa do mar, a onda, ela sempre esteve relacionada à cultura popular, né? Como isso foi uma metáfora associada ou acionada para criar uma psicosfera de redenção, né? Sei lá, de construção de humanidade mesmo. E aí eu citei a capoeira, mas acho que o mar está presente, né, em vários até onde ele não poemas existe, nele. né? Como é rico, muito potente essa analogia, essa metáfora do mar, por exemplo, nas histórias que envolvem muito o sertão, né? Enquanto o sertanejo quer acessar as margens do mar, enquanto o mundo se resume para cá, né? O sertão, e para lá o desconhecido, o mar, e como chegar a esse espaço mítico, esse lugar mítico. Eu vejo muito isso no cultura popular, no Cornel. Eu acho. Tem uma outra coisa muito interessante na onda, que envolve, né, a fala dos dois, que tem a ver com as junções, né? Que eu pensei bastante quando eu penso em onda negra, é a ideia, né, do próprio movimento do mar, quando uma onda encontra uma outra pequena onda, e essa onda cresce. Então ela tem uma ideia de avalanche, né? Então, de que pequenos esforços, né, quando eles se juntam, eles produzem algo que pode suscitar levantes, né, insurgências. Então, eu acho que a onda também ela remete a isso, né? Ela é uma força que do coletivo, né, na junção, ela pode ser uma força de transformação, né? Ela se propaga e pode aumentar a intensidade dependendo dos de qual meio no qual encontros. ela transpassa, Isso. né? Se a gente pensar no conceito de física, de onda, que é essa coisa de propagação em um espaço, né? Dependendo do espaço, do meio no qual ela está sendo propagada, ela pode aumentar campo, ou né? ela pode diminuir. Isso eu acho interessante. Pensando, acho, não sei se também tem a ver tanto com a conjuntura assim, a gente ficou na coisa da onda do mar. Em geral, também, para uma onda se formar, o mar faz um recuo. Quando você estava falando essa coisa da onda, eu pensei muito isso. Assim. E quanto maior o recuo, maior a onda. Sim. Então, também tem um pouco disso, assim. É uma coisa que... É pouco tempo desse recuo, você não tem muito como se preparar. Em geral, no mar, a gente prefere... É melhor você ir de encontro a ela do que você fugir dessa onda. Pegar o jacaré, né? Porque senão você vai levar um caldo muito feio. Mas é isso, assim. Para uma grande onda, ela também significa um grande recuo também para essa onda se formar. Assim. E esse recuo, né? Esse recuo e essa
guinada para frente, né? Esse vai e vem também é algo incontrolável, né? A gente não sabe as dimensões e a intensidade com que isso vai acontecer também, né? Eu acho que Você mede depois. se você só mede depois, se você toma um jacaré, é só depois que você consegue fazer uma reflexão sobre isso. E aí, como traduzir todas essas reflexões acerca do processo de formação da onda, aí pensando também a nossa proposta de constituir o Onda Negra enquanto uma dinâmica de diálogo, de interlocução com alguns diferentes atores, mas que pensam no nosso lugar, ou os não lugares e lugares também dos negros e negras, do Brasil, fora dele, mas tomando como centralidade, pelo menos nessa primeira bate-papo, a conjuntura brasileira, né? Um processo muito difícil, a gente vive um golpe em curso, que cada vez mais se consolida, e como todo golpe ele é processual, então ele ainda está acontecendo, né? E como isso impacta as nossas vidas, impacta as vidas da população negra, não só dos não negros também, mas o que enquanto pensando já nessa coisa que a Luana falou, do recuo, isso pode ajudar também a pensar as alternativas, né? De resistências. A Carol falava das insurgências, como identificá-las no caso. Eu acho que isso ajuda a pensar o momento, né? Acho que quem tende a acertar na tática é quem compreende melhor, né, a realidade. Isso pode ajudar a gente a pensar também saídas da crise. E aí, o que vocês pensam nessa? Voltando, pegando o gancho com ele, voltando para pensar conjuntura, né? E dando uma de poliana, voltando na ideia dos encontros, assim, que tem também uma coisa muito interessante nesse processo desse recuo, é que talvez, né, essa mudança, né, o fechamento de um ciclo, talvez, né, que foi em 2016, marque que atores políticos que estavam em frentes diferentes, né, por conta de uma série de decisões, né, ou por uma crítica ao projeto do PT, ou por uma crítica de modelos de desenvolvimento, né, mas atores que tinham se separado, né, em certo momento da atuação política, por conta do debate sobre golpe, debate sobre né, a quebra da constitucionalidade, esses atores políticos voltaram a se encontrar muitas vezes, né. Então, voltando ainda, né, para pensar a conjuntura e pensar a proposta, né, é que talvez seja um momento de encontro para aumentar a onda, né. Então, frentes diversas de lutas, né, que se diferenciaram por conta da própria lógica política, dos frontes, né, de batalha, eu acho que agora estão vivendo um momento de reflexão parecido, né, então estão voltando a se encontrar, né. Então eu acho que isso também pode ser uma marca desse fim desse ciclo, né, que foi 2016, que está sendo, né, ainda tem 3 semanas. Eu acho que as esquerdas no mundo todo vêm passando por um processo de reflexão, uns mais vigorosos que outros, porque a autocrítica é um processo muito duro, que nem todo mundo consegue fazer, né? Nem todo mundo quer fazer. Mas eu parto da ideia de que primeiro é preciso rever alguns conceitos que historicamente organizou esses setores políticos, né? Da esquerda. Da esquerda. Eu gosto muito de fazendo algumas reflexões, por exemplo, do quanto o próprio mundo do trabalho hoje não é o mesmo do mundo do trabalho quando foi organizado essas epistemologias, né? De pensar uma estratégia de poder a partir do lugar da classe trabalhadora, e ao mesmo tempo como pensar a classe trabalhadora, ou as classes trabalhadoras numa realidade como o Brasil, onde a maioria da população é negra, e o conjunto das estratégias, ou mesmo do pensar o programa de superação do modo de produção capitalista, ele pouco dialoga, ou historicamente pouco tem dialogado com as trajetórias desses sujeitos, né, homens e mulheres negros, que compõem o conjunto das classes subalternas, aqueles trabalhadores e trabalhadoras. Um dos desafios do período que se inicia agora é como reorganizar uma esquerda a partir do lugar onde esse conjunto de indivíduos possam ter mais centralidade no sentido de construir um programa, um novo programa, né? Um novo programa, mas que respeite a pluralidade, que consiga inserir no seu interior a diversidade na busca do comum. Eu acho que isso é um desafio. Assim. Nós vamos ter
avaliando que nós estamos passando por um processo de crise, ao meu ver, prolongado, eu acho que quanto mais cedo a gente começar a refletir sobre isso, a gente vai ter a capacidade de responder. Eu acho interessante também esse novo momento agora de como nós, né, pessoas negras, ingressamos nessa crise, e não sei, nesse momento histórico, né? Porque eu acho que, querendo ou não, no período aí Lula e Dilma, né, a população negra, principalmente os jovens, tiveram acesso a uma série de pacote de recursos, políticas, né? um pacote de políticas influenciou, né, para que essas pessoas tivessem uma série de informações e formações que isso de alguma forma sempre foi negado, né, para a população negra. E eu não sei, principalmente nas ocupações, assim, eu tenho acompanhado, tenho participado de algumas, assim, eu vejo uma atuação muito forte de jovens negros, né? Só que eles trazem um discurso que às vezes dialoga com esse discurso clássico da esquerda, né, marxista, e em alguns momentos fratura por dentro esse discurso, né? Porque, querendo ou não, há uma distinção muito grande na forma de, não sei, de pensar essa realidade política a partir de um corpo negro, né? Porque se a gente reduzir isso simplesmente a uma leitura de classes, né, eu acho que fatores que são muito importantes para nós pensarmos a realidade pós-colonial brasileira, que é, por exemplo, né, a supremacia branca, ela passa desapercebida, né? E querendo ou não também, eu acho que algo que esses jovens negros têm trazido à tona, assim, e que tem mostrado todas as contradições desse novo momento, por exemplo, tudo bem, a sociedade brasileira ela avançou, né, em vários pontos, mas a desigualdade entre negros e brancos aumentou de forma gritante. Né? Como, né, por exemplo, a teoria crítica poderia fazer uma reflexão sobre isso a partir de uma leitura de classe, né? E aí eu acho um pouco complicado, porque ela não pensa essa dimensão, esse atravessamento do racismo, né, que cria e aumenta essas desigualdades, né? Por exemplo, jovens negros, ou quer dizer, jovens em geral, diminui, né, a morte de jovens. No entanto, né, quando você desagrega brancos e negros, né, diminui a morte de jovens brancos e aumenta a morte na mesma proporção. Bem parecido com o feminicídio, né, por exemplo, né, que houve uma redução drástica. Pior ainda, porque a redução de mulheres brancas que morrem foi tipo 8, não foi proporcional, né? E o aumento da morte de mulheres negras foi 54%. Sim. Uma coisa interessante do que você disse, né, quando você disse que, então, nas últimas décadas, né, por mais que tenha ocorrido uma entrada expressiva, né, de jovens negros nas universidades, ou né, uma própria política, né, de aumento salarial, por exemplo, quando a gente desagrega, né, o que seriam os indicadores que compõem desigualdade, por exemplo, cada indicador revela alguma coisa. Por exemplo, os indicadores educacionais melhoraram, né? Diminuiu o número de analfabetos funcionais, aumentou o número de, né, jovens negros cursando ensino superior, né, na faixa que é considerada, que não é da educação fragmentária, né, que é de 18 a 24 anos. Então, assim, você tem avanços, mas ao mesmo tempo, os indicadores sociais que ou pioraram, né, ou permaneceram, são aqueles que têm a ver com controle de corpos, né, com a parte mais violenta, né, da desigualdade racial, né? Letal, é aquela que destrói os nossos corpos, né? Então, quando a gente fala de feminicídio... É a gestão das classes perigosas. E isso é interessante, né? Como talvez, então, uma mudança simbólica, né, que seriam políticas culturais, educacionais, não converge, né, numa mudança não diminui o controle dos corpos, né? Isso é... Eu acho o seguinte, assim, sem dúvida, a gente está vivendo o fim de um ciclo. O fim desse ciclo que foi esses governos democráticos populares, que a gente tem várias críticas, mas a gente também tem que reconhecer os avanços que tiveram. E o fim de um ciclo é muito difícil, como o Clédson já colocou, a gente fazer um balanço, mas na minha opinião é impossível a gente iniciar um outro ciclo também sem minimamente refletir sobre esse processo todo que aconteceu, assim, sobre o que é isso. E por mais que às vezes esse processo de reflexão venha a ser negado por muitas organizações, ele está acontecendo. A esquerda brasileira toda tem que parar para refletir também, assim, porque a gente conseguiu avançar em vários dados,
As pessoas hoje têm médico perto de casa, com a vinda dos médicos cubanos, com médicos que têm a cara do povo brasileiro, a cor do povo brasileiro, que trata bem, que ouve, que faz consulta mais demorada. As pessoas entraram para a universidade, enfim, viajaram de avião, tal, tiveram acesso a consumo, várias coisas, mas de fato, estruturalmente, a gente continuou um país ainda muito desigual. E mais do que isso, a gente para às vezes para refletir, tipo, esse novo governo, que é um governo golpista, ele é branco, ele é heterossexual, ele é masculino, mas a direção da esquerda também é. Então quando a gente para também fazer as críticas ao que está vindo, a gente para olhar para o nosso lado também, quem está na direção, quem conduziu todos esses processos. É tão diferente esteticamente de quem está hoje dando esse golpe legítimo, não é. E aí quando a gente para também para refletir sobre quem são os sujeitos que estão conseguindo fazer a principal oposição, conseguindo se movimentar contra esse processo todo, aí você vê, a juventude, são as mulheres e a juventude negra também. E as mulheres negras. Negras, basicamente é isso. Se você vai na ocupação, em geral, principalmente as ocupações secundárias, que foram mais de 1000 nesse ano, em geral, são as meninas jovens negras que estão conduzindo esse processo de principal resistência. Uma coisa que poderia ser impensável, sei lá, no começo do ano, porque qual que era a reflexão sobre essa juventude? É uma juventude que muito ganhou com os governos, que acostumou com isso e não teria capacidade de se movimentar, tipo assim, a juventude que sempre teve tudo da mão. É a juventude da concessão, né? A juventude do que teve tudo na né? mão, então essa juventude não ia conseguir. E não, é justamente essa juventude que não viveu o período mais drástico do neoliberalismo, que tá falando assim, não vivi, não quero viver. É daqui pra frente. É nenhum retrocesso, nenhum passo pra trás, é que tá conseguindo ter forças para se movimentar também. Não, e é uma juventude que tem uma diferença, assim, né? Não sei a sua idade, mas, por exemplo, eu vivi pouco tempo também do momento, né, mais drástico do processo neoliberal. Eu era criança. Eu tive toda uma trajetória educativa com, assim, né, do final do ensino fundamental até a pós-graduação. Eu cresci ganhando, né? Eu cresci com políticas de ações afirmativas. Cada lugar que eu passei, se iniciava o debate de políticas de ações afirmativas e a gente ganhava, assim. Então, e eu acho que a geração da ocupação difere da minha, porque a minha, né, geração é uma geração que, bem ou mal, fechou o ciclo, né? São os jovens doutores e mestres das políticas afirmativas dos últimos 15 anos, né, 14 anos, 10 anos, né, de política afirmativa, 12 agora, né? Mas é uma juventude essa que entrou assim que começaram as políticas dos governos petistas e que conseguiu fechar o ciclo, né? E eu acho que difere dessa juventude secundarista que está na ocupação, que ela está querendo dizer, agora. gente, mas o meu irmão mais velho tá lá e agora acabou, então as políticas de bolsa, acabou. E eu acho que é o medo da perda, né, iminente. Então tem uma potência ali muito... Eu acho que esse ponto ele aborda, até pra gente mesmo, uma nivelada das nossas reflexões sobre o caráter do golpe, né? O que é esse golpe? O que representa, né? Não é simplesmente assim, que se constrói um impedimento da Presidenta da República e coloca lá o seu vice e mais os seus associados para garantir... Bom, é muita coisa. Eu acho que é pensar primeiro que o contrato, o pacto social-democrata chegou ao fim, né? Eu acho que a burguesia, se a gente pode retomar um pouco esse conceito clássico da economia política, acho que a burguesia brasileira chegou num limite de perdas e de concessões para a classe trabalhadora. Eu acho que houve ali um embate final, pelo menos no que diz respeito ao último período, dessa coisa desse processo de classes antagônicas se dialogando. Eu acho que ali deu. E pensar também que foi limite para eles uma política de valorização gradual do salário mínimo, ou seja, onde o trabalhador ganha, as classes proprietárias perdem. Então acho que chegou num limite também. Assim. Pensar as políticas sociais, eu acho que o Bolsa Família, o próprio Mais Médicos, a partir que são políticas que dialogam
de forma muito orgânica, com alguns sentimentos que essas classes historicamente carregam consigo, né, que formam essas próprias classes. Eu gosto muito de lembrar que quando esse governo, o primeiro governo democrático popular foi eleito, em 2002, tomando posse em 2003, uma das primeiras medidas foi a criação da 10.639, que dá para perceber, né? Foi em janeiro, né? Que é a Secretaria de Igualdade Racial com o status de ministério naquela época. E como uma das primeiras ações desse novo governo golpista e legítimo foi, de fato, um desmantelamento e ataques diretos a políticas que convergiam a garantir dignidade para a população negra. Ou seja, isso mostra um pouco também, não como um todo, mas mostra o quanto esse golpe tem, quais são seus adversários e como ele é contra o povo negro, né? Não sei se vocês se lembram, a primeira foto do Temer tomando posse, ele em volta de inúmeros homens gravatados, bem de vidas, brancos. É a cara do golpe, né? É a cara do golpe. Eu acho que pensar um pouco desse caráter ajuda também a visualizar possíveis alternativas. E convencido também que os processos de ocupações envolvendo estudantes secundários e universitários hoje, sem sombra de dúvida, é o maior processo de resistência até agora para pensar o Brasil, mas eu acho que a gente tem que ir além. Tem que ver como é que supera isso.